Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Padre Joaquim. Trago-vos o comentário deste domingo, o terceiro domingo de Páscoa. Para esta semana, temos como tema Reconheceram-no ao partir do pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste. E um deles, chamado Cleofas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias? E ele perguntou: Que foi? Respondeu-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: Homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinhas o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para adiante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Fica conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles, e quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, acabamos de escutar esta passagem do Santo Evangelho, que é uma passagem muito linda e é muito conhecida por muitos, mas conta-nos essa história dos 2 discípulos do Senhor, que depois da morte de Jesus, passando 3 dias, e que já se considerava uma morte consumada, e que já não tinha retorno, e eles veem que a melhor coisa a fazer é voltar à sua terra. Por outra, esperavam que Jesus não fosse morrer daquele jeito, como também os outros judeus pensavam, porque esperavam um rei que por outra pudesse dominar aos reis que estavam naquele tempo e dominar por outra aos outros povos, mas é um rei que vem e morre na cruz e já tinham se passado 3 dias. E eles conhecem bem
a história de Jesus Cristo, contam toda a história. E essa história para na morte de Jesus. Mas também querem trazer que houve mulheres que foram para o sepulcro, não encontraram o Senhor, e essas vieram contar que ele teria ressuscitado. Mesmo com isso, esses dois discípulos não acreditam. Por outra, pensavam em coisas mais, que no reinado de Jesus eles poderiam ter alguma posição boa e isso não poderia acontecer depois da morte de Jesus. E Jesus faz-lhes recordar que isso que aconteceu deveria ter acontecido, porque mesmo as escrituras que os dois conheciam já mencionavam isso, já diziam que o Messias deveria morrer daquele jeito. Então isso faz com que em algum momento arda o coração deles. Mesmo assim, eles não conseguiam reconhecer a pessoa de Jesus. Por que eles não conseguiam reconhecer? Porque os nossos olhos não conseguem por si só reconhecer o ressuscitado. Mas quando os nossos olhos são iluminados pelo Cristo, pelo Senhor, eles conseguem ver. E continuam com o Senhor, e o Senhor quer dar mais um passo, não quer parar ali, quer continuar a sua caminhada. E eles fazem com que o Senhor pudesse ficar com eles pelo menos naquela noite, porque sabe-se que a noite é perigosa. E ao partir do pão é onde que eles reconhecem a Jesus. E se recordam de tudo que o Senhor já teria dito a eles, e os olhos se abriram. Uma coisa interessante que esses dois fazem é de voltar ao encontro dos outros. Então é isso que nós somos pedidos também como cristãos. Depois de ouvirmos a palavra de Deus, depois de nós estarmos com o Senhor, isso não nos deve fazer com que nós fiquemos apartados da comunidade. Devemos voltar à comunidade para darmos a nossa experiência. É por isso que a comunidade é necessária para a vida de um cristão. Não há quem que pode testemunhar a ressurreição e ficar guardado consigo mesmo e ficar nos seus afazeres. Deve voltar dentro da comunidade para partilhar a sua experiência com o ressuscitado. Então, hoje somos pedidos para que nós, que acreditamos na ressurreição do Senhor, possamos voltar à nossa comunidade e partilharmos a nossa experiência do ressuscitado. E eles reconheceram no partir do pão. E nós somos também pedidos para reconhecer ao Senhor no partir do pão e na escuta. É só a palavra de Deus e no partir do pão, na Eucaristia, que nós podemos estar em contato com o Senhor, estar em contato com aquele que ressuscitou, e podemos também reconhecer o ressuscitado. Se nós não temos isso, dificilmente podemos reconhecer no ressuscitado. Só com a palavra e com a Eucaristia podemos reconhecer o ressuscitado. Então, muito obrigado, irmãos. Continuação de um bom domingo e abençoado. Que Deus nos ajude a caminharmos juntos e que possamos reconhecer o ressuscitado. E o reconhecer ao ressuscitado nos faça voltar à nossa comunidade. Apesar que estamos nesse período de Covid-19, então temos sempre a palavra de Deus, que nos ajuda a perceber, que nos ajuda a caminhar com o Senhor junto de nós. E o Senhor nunca se afasta dos seus filhos, sempre onde estão dois, Ele aí está presente. Muito obrigado por conseguirmos chegar juntos até esse momento, e pedimos para que possam partilhar os vídeos, para que possam gostar e assinar o sininho de notificações, para que quando apareça um novo vídeo tenham ele na hora. Muito obrigado. Continuação do bom domingo. Deus te abençoe.